Oi, gente. Essa é a continuação do nosso mini curso de matemática, da parte de geometria analítica. A aula anterior foi sobre sistemas lineares e escalonamento de sistemas lineares. E essa daqui vai ser sobre matrizes e a próxima sobre determinantes. Bom, vou abrir o material aqui. Primeiro a gente tem que saber o que é uma matriz. Agora, o que é uma matriz? A gente diz que A é uma matriz. Aí a gente diz que ela é n por m, se A é uma tabela de números reais com n linhas e m colunas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que A é uma tabela, ela tem uma certa quantidade de linhas, eu vou dar dois exemplos aqui embaixo, e uma certa quantidade de colunas. Essa daqui, por exemplo, essa matriz A, ela é uma tabela, aqui eu tenho 6 números, e ela tem duas linhas, que seria essa linha e essa linha, e 3 colunas, que seria essa e essa. Então, a gente vai dizer que ela é uma matriz 2 por 3, porque ela tem duas linhas e 3 colunas, então ela é 2 por 3. O primeiro número é a quantidade de linhas, o segundo é a quantidade de colunas. Agora, essa outra matriz, a matriz B, ela tem 3 linhas, que seria essa e essa. Ela tem 3 colunas também, que seriam essas 3. Então, a gente vai dizer que ela é uma matriz 3 por 3, porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. Aí, nas matrizes, cada um dos elementos, o elemento é cada um desses números, por exemplo, isso daqui é um elemento, isso daqui é outro. Cada elemento de uma matriz é indicado por um AIJ. AIJ, bom, eu vou explicar exatamente o que é isso. AIJ é o elemento, onde o I é o número da linha e o J é o número da coluna em que esse elemento está. Por exemplo, essa daqui é a mesma matriz ali de cima, a matriz A. Esse 1, esse elemento 1, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Então, ele é o elemento A11. Essa aqui é a primeira linha, primeira coluna. Agora, o elemento A22, ele está na segunda linha e na segunda coluna. Essa é a segunda linha, essa é a segunda coluna. Então, ele é esse elemento, é o raiz de 2. Aqui a gente tem o outro elemento, que seria o A23. O 2 significa que ele está na segunda linha, então ele está aqui. E o 3 significa que ele está na terceira coluna, então ele está aqui. Ele está aqui e aqui, então ele é o 3. O A23 é o 3. Aí, bom, deixa eu ver outro que a gente não fez. A12. A12, ele está na linha 1, na coluna 2. Então esse seria o 0. O 0 é o A12. Bom, a gente pode testar algumas coisas aqui com a B também. Por exemplo, se eu quiser o A23 dessa matriz B, ele está na segunda linha e na terceira coluna. Então ele está aqui e aqui. Então ele vai ser o 5. O A23 da B é o 5. Aí, bom, a gente pode chamar com B23 também para ficar mais bonitinho. Por exemplo, esse daqui, qual que ele seria? Esse 2, ele está na terceira linha, então ele é o B2, ele é o B3, só que qual que é a coluna dele? É 1, então ele é o B31, é o número 2. Aí, sabendo desse jeito de representar os elementos, a gente pode representar uma matriz do tipo n por m desse jeito aqui. Uma matriz M do tipo n por m, você vai ter que n é igual, aí aqui você vai colocar o seu AJ, não vai colocar um elemento específico, só coloca AJ, n por m. Isso significa que você tem n por m elementos na sua matriz. Aí uma coisa que eu não falei, você representa a matriz com essas. Bom, a matriz é representada curvada assim, ou ela pode ser representada reta desde que você tenha as dobrinhas na ponta, porque são as dobrinhas vai ser determinante. Então, mas é melhor representar assim, curvado. Isso aqui é uma matriz. Agora, a gente tem tipos de matrizes. O primeiro tipo de matriz que a gente tem
é uma matriz linha. O que seria uma matriz linha? É uma matriz que tem apenas uma linha. Aqui a gente tem um exemplo de uma. Ela tem 5 colunas aqui, mas ela tem uma linha só. Então, ela é uma matriz que é... Bom, isso aqui não ficou bom, mas é uma matriz 1 por 5, no caso. Você tem 5 colunas, só que ela tem uma linha só. Aí, o segundo tipo é parecido com o da primeira, só que para colunas. Você vai ter uma matriz colunas. O que significa? Significa que você tem apenas uma coluna. Aqui a gente só tem uma coluna, a gente não tem outras. Mas a gente pode ter mais, bom, a gente pode ter mais linhas, né? Porque para ser coluna, o que importa é que ela tenha uma coluna. Então, essa aqui é uma matriz coluna. O terceiro tipo que a gente vai falar é sobre matrizes nulas. O que seria uma matriz nula? Uma matriz nula é uma matriz em que todos os elementos dela são iguais a zero. Todos os elementos dela são nulos. Eu coloquei 3 exemplos aqui. O primeiro é essa matriz C, que ela é uma matriz 2 por 3, ou seja, ela tem duas linhas e 3 colunas, só que todos os elementos dela são zero. Então ela é uma matriz nula 2 por 3. Essa aqui é uma matriz nula 1 por 1, porque ela só tem um elemento, tipo, ela só tem uma linha e uma só coluna. Então ela é uma matriz 1 por 1. Só que ela é uma matriz nula também, porque o único elemento que ela tem é um zero. Agora, o E, essa matriz E aqui que eu fiz, ela também é uma matriz nula, todos os elementos dentro dela são zero. Só que além de ser uma matriz nula, também ela é uma matriz coluna. Ela é uma matriz que só tem uma coluna, tem duas linhas, então ela é uma matriz 2 por 1, nula. Agora, vamos para o nosso quarto tipo de matrizes. Nosso quarto tipo de matrizes são matrizes quadradas. Aí a gente fala matriz quadrada de ordem n. Por que ordem n? Porque uma matriz, ela é quadrada quando ela tem a mesma quantidade de linhas que a quantidade de colunas dela. Então, ela tem n linhas, ela vai ter n colunas também. Por isso que a gente chama de ordem n. Porque a gente não precisa falar que ela é uma matriz n por n, só fala que ela é uma matriz de ordem n. Aqui eu tenho dois exemplos. A matriz F, ela é uma matriz de ordem 2, uma matriz quadrada de ordem 2. Por quê? Porque ela tem duas linhas e do mesmo jeito ela tem duas colunas. Então ela é quadrada e tem duas de cada, então é uma ordem 2. Essa G, ela é ordem 3, porque ela tem três linhas e três colunas. A mesma quantidade de linhas que ela tem de coluna, então ela é quadrada e ela tem três de cada, então ela é de ordem 3. Aqui em cima, lá no começo, na verdade, eu tinha usado esse exemplo dessa B. Ela era 3 por 3. Eu podia simplesmente colocar que ela é uma matriz de ordem 3, porque ela tem a mesma quantidade de linha que ela tem de coluna, então ela é uma matriz quadrada. Agora, quando a gente está falando de matrizes quadradas, a gente tem esses dois conceitos que eu vou falar aqui, que é o de diagonal principal e diagonal secundária. Agora, esses exemplos são os mesmos aqui de cima, esses dois. O que seria a diagonal principal? A diagonal principal seria essa diagonal, é como se você tivesse um quadrado, e você pega essa diagonal do quadrado, e a diagonal secundária é a outra diagonal do quadrado. A mesma coisa aqui na 3 por 3, você vai ter esses três elementos sendo a diagonal principal, esses três sendo a diagonal secundária aqui. E o que a gente pode notar sobre a diagonal principal é que cada elemento dela, por exemplo, esse elemento, ele é o 1, 1, ele é o A1, 1. Ou seja, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Esse outro elemento, ele é o A2, 2, está na segunda linha e na segunda coluna. E esse daqui é o A3, 3, está na terceira linha e na terceira coluna. Então, os elementos da diagonal principal, eles são os A, I, I. Ou seja, quando você for representar como A e J, o I é igual ao J. Mas
Isso é algo que dá para se perceber, mas você não precisa lembrar disso. Você pode lembrar que a diagonal principal, ela começa no primeiro elemento da sua matriz, que é o A11, e ela termina no último elemento da sua matriz, aqui no canto inferior direito da sua matriz. Por exemplo, essa e essa são as duas matrizes, são as duas diagonais principais. Bom, e tendo esse conceito de diagonal principal e diagonal secundária, a gente vai partir para o nosso próximo tipo de matriz, que seria uma matriz diagonal. Aí, o que é uma matriz diagonal? Ela é quadrada, porque para ter diagonal ela tem que ser quadrada, em que os elementos que não estão na diagonal principal, eles são iguais a zero. Aí eu tenho dois exemplos aqui. Essa daqui é uma matriz por 3, é uma matriz de ordem 3. Essa é a diagonal principal dela. E todos os elementos que estão fora, eles são iguais a zero. Então ela é uma diagonal, ela é uma matriz diagonal. Aí, esse daqui é um outro exemplo, só que esse daqui é de uma 2 por 2. Essa é a diagonal principal. E esses dois elementos aqui de fora, eles são iguais a zero. Então ela é uma matriz diagonal. Bom, dá para notar também que dentro da diagonal pode ter qualquer número, tipo 5, bom, aqui, essa daqui é 5, 3, 1, essa daqui é 0 e 1, né? Poderia ter qualquer número aqui. Mesmo zero. Poderia ser 0, 0 também, que ela continuaria sendo uma matriz diagonal. O que importa é que o que está fora dela é igual a zero. Sabendo disso, a gente vai para o nosso próximo tipo de matriz, que é uma matriz identidade. Aí, o que seria a matriz identidade? Ela é uma matriz diagonal, então ela tem que ser quadrada, e tudo que estiver fora da diagonal principal tem que ser zero, e todos os elementos da diagonal principal em si, eles são o número 1. O que significa? Significa que aqui, nessa diagonal, os dois elementos teriam que ser 1 para essa daqui ser a matriz de identidade. Nesse caso não é, nesse caso não é também, porque isso daqui não é 1, isso daqui não é 1 também. Então, a gente tem que essa daqui também não é uma matriz de identidade. A gente vai ter essas duas aqui embaixo, dois exemplos de matriz de identidade. Aí o que acontece? Uma matriz de identidade de ordem n, a gente fala de ordem n porque ela é uma matriz quadrada, ela é chamada de IN. Então, essa daqui, por exemplo, é uma matriz quadrada de ordem 2. Então, ela vai ser a I2. Ela vai ser a matriz de identidade de ordem 2. Aí a gente pode notar aqui que a diagonal principal, os dois valores dela são 1 e o que está fora é 0. Então, ela é a matriz de identidade. Essa daqui vai ser a matriz de identidade de ordem 3. Os três números da diagonal principal são 1 e tudo que está fora é 0. Aí assim por diante. Você vai para identidade 4, você adiciona uma coluna aqui e uma linha aqui, onde esse elemento ele vai ser 1 e todo o resto vai ser 0 nos dois lados. Bom, aí a gente já passou pelos 6 tipos de matrizes que a gente tem para falar aqui no começo. Então vamos para igualdade de matrizes. Como funciona a igualdade de matrizes? Para duas matrizes serem iguais, duas matrizes A e B, por exemplo, para elas serem iguais, cada elemento delas, que sejam correspondentes entre si, o que significa ser correspondente? Significa que, por exemplo, esse elemento aqui, ele é o A1, 1, ou seja, ele está na primeira linha da matriz A e na primeira coluna da matriz A. Se o elemento que estiver na primeira coluna da matriz B, na primeira linha e na primeira coluna da matriz B também for o mesmo que aquele, e assim por diante, o da primeira linha e segunda coluna, segunda linha e primeira coluna, segunda linha e segunda coluna, se eles forem iguais entre si, cada um desses for igual, então essas duas matrizes são iguais. Por exemplo, aqui, nesse caso, A é igual a B. Por quê? Porque esse elemento é igual a esse, eles estão na mesma posição, esse elemento é igual a esse, eles estão na mesma posição também, esse é igual a esse, e esse é igual a esse. Uma coisa que eu esqueci de falar, dá para notar também que
as duas são N por M, ou seja, as duas têm a mesma quantidade de linha, a mesma quantidade de coluna. Porque se elas não tiverem, é meio... dá para ver que elas não são iguais. Bom, aí aqui, essa daqui é a mesma matriz aqui de cima, só que essa B é diferente dessa, porque eu troquei esses dois elementos dela. Aqui era um 6, eu botei 6, 1. Agora, A vai ser diferente de B. Por quê? Porque esse elemento é igual a esse. Esse elemento é igual a esse. Só que esse é diferente desse. Eles estão na mesma posição, mas eles não são iguais. Por exemplo, ele é igual a esse outro, mas eles não estão na mesma posição. Então, não importa pra gente. O que importa é se esse fosse igual a esse e esse fosse igual a esse, na mesma posição que nem está aqui em cima. Bom, agora, passando da igualdade de matrizes, a gente vai partir para a adição de matrizes. Como que a gente define a adição de matrizes, a soma de matrizes? Você vai ter que ter duas matrizes A e B, que sejam, as duas têm que ser N por M, ou seja, as duas têm a mesma quantidade de linha e a mesma quantidade de coluna. Então, se A for uma matriz 2 por 1, B tem que ser uma matriz 2 por 1 também. E assim por diante, independente do formato da matriz. Aí, como que a gente define a soma? A soma vai ser uma matriz também, com o mesmo formato das duas. Por exemplo, se era 2 por 1 e 2 por 1, então essa soma também vai ser 2 por 1. E o que acontece? Cada elemento dessa soma, dessa matriz, ele vai ser um elemento, por exemplo, A mais B e J, que vai ser o A e J mais o B e J. Ou seja, eu vou pegar o, o elemento 1, 1 da minha soma, ele vai ser o elemento 1, 1 da A mais o elemento 1, 1 da B. Vou usar uns exemplos aqui para explicar melhor. Aqui a gente tem duas matrizes 2 por 3, a matriz A e a matriz B. Aí aqui vamos ver como que é a soma de A e B. Você vai ter a sua matriz A, a sua matriz B. Você vai pegar o elemento da linha 1 com a coluna 1, é o 1. E a mesma coisa aqui, linha 1, coluna 1, é um 1 também. Você vai somar os dois e ele vai se tornar o elemento da linha 1 e coluna 1 da sua soma, que é o 2. Então, 1 mais 1 é igual a 2. Aí assim por diante. Linha 1, coluna 2 é esse daqui. Linha 1, coluna 2 é esse daqui. Linha 1, coluna 2 é esse daqui. Então, eu vou ter 2 mais 0 é igual a 2. Aqui eu vou ter 3 mais 1 igual a 4. 4 mais 2 igual a 6. 1 mais 2 igual a 3. E 2 mais 2 igual a 4. Ou seja, eu vou pegar posições correspondentes aqui, somar e colocar na mesma posição. Posições correspondentes, somar e colocar na mesma posição. É assim que a gente define a soma das matrizes. E essa soma, ela tem certas propriedades. A primeira propriedade seria associativa. E o que que associativa significa? Significa que se eu tenho três matrizes, A, B e C. Aí se eu fizer a soma A mais B e depois somar com C, é a mesma coisa que eu somar B com C e depois somar com A. Essa é a nossa primeira propriedade. Agora, bom, lembrando que todas essas elas têm que ter o mesmo formato. A tem que ser N por M, B vai ser N por M, C vai ser N por M, para isso daqui funcionar, no caso. Porque senão você, se alguma delas não for do mesmo formato, você nem consegue fazer a soma. Agora, a segunda propriedade é a comutativa. O que que essa propriedade nos diz? Ela nos diz que se eu pego uma matriz A, somo com uma matriz B, ela é a mesma coisa que eu somar uma matriz B com a matriz A. Por exemplo, usando essa soma que a gente fez aqui em cima. Eu fiz 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 0 igual a 2. Mas eu podia fazer 1 mais 1 igual a 2, 0 mais 2 igual a 2.
Não importa a ordem que eu fizer a soma aqui. Se eu trocasse essas duas matrizes de lugares, se essa viesse para cá e essa viesse para cá. Se eu trocasse os dois de lugares, a soma ainda seria a mesma, porque 1 mais 1 é a mesma coisa que 1 mais 1. 0 mais 2 é a mesma coisa que 2 mais 0 e assim por diante, né? 2 mais 4 é a mesma coisa que 4 mais 2. Se isso vale para os números, vai valer, no caso, vale para essa matriz, para a soma de matriz também, do jeito que a gente definiu. A próxima propriedade é a existência de elemento neutro. O que significa existir um elemento neutro? Significa que existe uma matriz que, quando você soma ela com qualquer matriz, da própria matriz. Ou seja, eu tenho a matriz A, somo com esse nosso elemento neutro e dá a própria matriz A. Aí qual que é o nosso elemento neutro? Bom, já coloquei aqui embaixo. Nosso elemento neutro, ele é uma matriz nula. Por quê? Porque a gente definiu a soma desse jeito. Aqui a gente tem a nossa matriz A, né? A mais M. Eu tenho aqui a matriz A, 1, 2, 3, 4. E eu vou somar com uma matriz nula. Se eu somo 1 com 0, dá 1. Se eu somo 2 com 0, dá 2. E assim por diante. 3 com 0 dá 3. 4 com 0 dá 4. Ou seja, eu fiz A mais M. E eu cheguei em 1, 2, 3, 4. Só que o que é 1, 2, 3, 4? 1, 2, 3, 4 é a própria matriz A que eu tinha pego. Ou seja, o nosso elemento neutro, ele é a própria, ele é a própria matriz nula na nossa adição. Toda matriz nula é um elemento neutro. Aí o que acontece com essa existência de elemento neutro? A gente consegue achar também, por exemplo, eu tenho aqui a matriz A gente consegue achar também uma matriz que a gente vai chamar de menos A, que quando eu somar com A, vai dar um elemento neutro. Ou seja, eu tenho A, eu somo com menos A, e dá um elemento neutro, que é a matriz nula. Aí o que seria? Bom, se eu tenho que somar 1 com alguma coisa e dar 0, eu vou usar o menos 1. Se eu tiver que somar 2 com alguma coisa e dar 0, vai ser menos 2. 3 com alguma coisa e dar 0 é menos 3. 4 com alguma coisa para dar 0 vai ser menos 4. Então, esse menos A, que quando eu somar com A vai dar a nossa matriz nula, é a própria matriz A com o sinal invertido. Então, aqui é 1, vai ser menos 1, aqui é 2, vai ser menos 2, 3 vai ser menos 3, 4 vai ser menos 4. Se eu quisesse pegar, por exemplo, essa matriz aqui, o menos A dela seria esses elementos, só que eu inverto o sinal. Então, aqui eu vou ter menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 1 e menos 2 de novo. Se eu somo isso com essa, eu vou chegar numa matriz nula que vai ser 0, 0, 0, 0, 0, 0. Bom, essas são as 4 propriedades que a nossa adição tem. Aí, a gente vai para a próxima operação que a gente faz com matrizes, que é produto de um número por uma matriz. Como funciona isso? Eu tenho uma matriz A e um número K, qualquer, um número real, e a gente vai definir essa multiplicação K vezes A como sendo uma matriz também, aqui eu chamei de B, mas não importa, é a K vezes A, onde esse B e J, bom, vamos botar que a nossa A é uma IJ N por M. A nossa B, ela vai ser N por M também, não vai mudar o formato da nossa matriz. E cada elemento B e J dela, ele vai ser igual ao nosso número K, que a gente está multiplicando pela matriz, vezes o AJ da matriz que a gente está multiplicando. Aqui eu vou dar um exemplo. Essa A, 1, menos 1 e 2, se eu multiplicar ela por um K, que é igual a menos 2, eu vou ter que K vezes A é menos 2 vezes essa matriz. Aí, o que eu faço? Eu pego esse menos 2, eu multiplico por cada uma dos elementos. Então, menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 vezes menos 1
dá 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Aí eu coloquei aqui o passo no meio, que é basicamente você pega essa matriz e cada um dos elementos você multiplica por menos 2. Aí você chega nessa matriz, que vai ser a K vezes A. Esse produto por número, de matriz por número, também tem propriedades. Bom, uma coisa que eu não falei lá no começo, mas eu já estava fazendo, matriz, a gente usa letra maiúscula. Que nem eu estava usando A maiúsculo, B maiúsculo, C maiúsculo, D maiúsculo, até o G maiúsculo, M maiúsculo. Assim você denota matriz. Isso, eu estou falando isso para diferenciar aqui. Esse A minúsculo é um número, esse B minúsculo é um número, A maiúsculo é matriz, B maiúsculo é matriz. Então, quais são as propriedades? Essa primeira propriedade significa que se eu fizer A vezes B vezes A, ou seja, se eu multiplico a matriz A por B primeiro e depois multiplico por A, é a mesma coisa que se eu fizesse A vezes B e depois multiplicasse isso pela matriz A. É isso que a nossa primeira propriedade tá nos dizendo. Agora, a nossa segunda propriedade, o que ela está nos dizendo? Ela está nos dizendo que se eu tenho uma matriz A e uma matriz B, eu somar elas e multiplicar por um número A, é a mesma coisa que eu multiplicar a matriz A por esse número e depois multiplicar a matriz B por esse número e depois de fazer isso, somar as duas. É a mesma coisa. Se eu fizer essas duas coisas aqui, igual. Essa é a nossa segunda propriedade, está nos dizendo. É basicamente uma distributiva. Eu estou fazendo A vezes A vezes B e distribuindo. Agora, nossa terceira propriedade é parecida com a anterior, só que agora a gente tem uma soma de números. Eu tenho A mais B vezes uma matriz A. Isso é igual a A vezes A, quer dizer, ao número A vezes a matriz A, mais o número B vezes a matriz A. Ou seja, eu pego A, multiplico por A, somo com A multiplicado por B. Essa é o que a nossa propriedade está dizendo. Eu posso somar os números antes, ou multiplicar cada um por A e depois somar as duas matrizes. O que for mais fácil eu posso fazer. E a nossa quarta propriedade é que 1 vezes A é igual a A. Por quê? Porque 1 vezes A vem dessa definição que a gente deu da multiplicação, né? Se eu coloco 1 aqui, e fosse 1 vezes A, eu estaria simplesmente multiplicando cada entrada por 1. Então, não estaria mudando nada. Por exemplo, eu faria 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes menos 1 é menos 1, e 1 vezes 2 é 2. Eu não estaria mudando nada. Eu ia estar na mesma matriz. E essas são as propriedades da multiplicação de um número por uma matriz. Agora, a gente pode fazer o produto entre matrizes. Aí aqui fica mais complicado. Como funciona o produto entre matrizes? Você vai ter uma matriz A e uma matriz B, só que elas não vão ser do mesmo formato. Quer dizer, elas podem ser também, mas isso eu vou chegar mais para frente. O que acontece aqui? Aqui, o que acontece é, eu vou ter uma matriz com n linhas e m colunas, ela vai ser multiplicada por uma matriz que tem m linhas e p colunas. P pode ser igual a n, mas isso não importa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, quando for fazer A vezes B, a A tem que ter o mesmo número de colunas, quer dizer, tem que ter um certo número de colunas, e B tem que ter esse mesmo número, só que de linhas. Na hora que eu for fazer os exemplos, vai ficar mais fácil de entender. Aí a gente define desse jeito. O A vezes B vai ser uma matriz C com C e K, N vezes B. Isso vem daqui de cima, por exemplo. Eu tenho A e J, e aqui eu tenho BJK. Porque esse J, ele vai de 1 até M, e esse J, ele vai de 1 até M também. Só que o I vai de 1 até N,
A vai de 1 até P. Isso daí não é o que precisa se importar muito, mas se eu tenho uma matriz NM, N por M, multiplicando por uma matriz M por P, o resultado delas vai ser N por P. Pego o primeiro da primeira que eu estou multiplicando e o segundo da segunda que eu estou multiplicando. Nessa ordem mesmo. Aí, esse C e K, ele vai ser uma soma de coisas, assim, que eu vou explicar depois, mas tipo, é uma fórmula, assim, isso daqui é um somatório, mas isso aqui não precisa se importar muito, porque eu vou explicar como é que faz, exatamente, como funciona. Aí, aqui eu vou dar um exemplo. O A é uma matriz 2 por 3, ou seja, ela tem duas linhas e três colunas. A B, ela tem que ter três linhas e uma certa quantidade de colunas, não importa quantas seja. Então, a gente vai ter aqui que ela tem três linhas. Porque A, por que ela precisa ter três linhas? Porque A tem três colunas. E pela definição aqui, quando A tem uma certa quantidade de colunas, B tem que ter a mesma quantidade de linhas. Como vai funcionar a multiplicação? A gente vai chegar aqui que você vai pegar, bom, eu vou fazer a multiplicação A vezes B. Depois eu vou fazer a multiplicação B vezes A para mostrar uma coisa. Mas se eu estou fazendo a multiplicação A vezes B, eu vou pegar a primeira linha da A e multiplicar pela primeira coluna da B. De que jeito eu vou fazer isso? Eu vou pegar esse primeiro elemento e multiplicar com esse primeiro elemento. Aí eu vou somar com esse segundo elemento vezes esse segundo elemento. E isso eu vou somar com esse elemento vezes o terceiro elemento daqui. E o que essa multiplicação que eu estou fazendo vai nos dar? Eu tô representando por essa seta azul aqui. Ela vai nos levar nisso daqui. Isso tudo aqui, essa soma, é um único elemento. Bom, ele, depois que você fizer essa soma, chega nisso daqui. Mas, o que isso daqui está querendo dizer? Isso daqui está querendo dizer 1 vezes 1 é esse 1 vezes esse 1 aqui. 2 vezes 1 é esse 2 vezes esse 2 aqui. E 0 vezes 3 é esse 0 vezes esse 3 aqui. Você vai pegar a primeira linha, multiplicar pela primeira coluna, você vai dar o elemento C11, porque você está pegando a primeira linha, a primeira coluna, esse daqui vai ser o elemento 11. Aí, depois que eu conseguir esse elemento, que se você fizer essa soma, ele é 3, você vai pegar essa primeira coluna, quer dizer, essa primeira linha, e multiplicar pela segunda coluna. Do mesmo jeito, eu pego o 1, multiplico pelo 0, aí eu vou ter aqui 1 vezes 0, vou somar com duas vezes o menos 1, que está aqui, e somar isso com 0 vezes o menos 1, que está aqui. Aí, esse elemento, isso aqui tudo é um elemento só, que é o menos 2, ele é o elemento 1, 2. O que significa? Significa que, bom, não é o que significa, mas por que ele é o elemento 1, 2? Porque eu estou pegando a primeira linha e multiplicando com a segunda coluna. Agora, quando eu começo a pegar, bom, eu vou fazendo isso até acabarem as colunas que tiverem aqui. Eu estou fazendo isso daqui, por isso daqui, por isso. Se tivesse mais uma coluna aqui, eu ia fazer. Se tivesse outra, eu ia fazer. E você vai fazendo isso até acabarem as colunas. Aí você desce para a próxima linha. Agora eu estou mexendo com essa linha. Eu vou multiplicar ela pela primeira coluna. Eu vou fazer 1 vezes 1, do mesmo jeito que eu fiz anterior. 1 vezes 1, tem aqui. Menos 1 vezes 1, menos 1. 2 vezes 3, 2 vezes 3. Aí, esse aqui é o outro elemento. Do mesmo jeito que eu estava falando para as anteriores, bom,
Do mesmo jeito que eu estava falando para os anteriores, esse elemento aqui, ele é o elemento 2, 1. Por quê? Porque eu estou pegando a linha 2 multiplicando pela coluna 1. E, no caso, ele vai ser esse elemento aqui. Esse daqui é o 6. Agora, eu vou continuar mexendo com essa linha, porque ainda não acabaram as colunas. A próxima coluna é essa. Eu vou fazer a mesma coisa, multiplicar 1 por 0, vai dar 1 vezes 0, menos 1 por menos 1, vai dar menos 1 por menos 1, e 2 vezes menos 1, eu tenho aqui 2 vezes menos 1, vai dar esse elemento aqui, que é o elemento 2, 2, e é esse elemento aqui. Como a gente pode ver, eu multipliquei uma matriz que é 2 por 3, com uma matriz que é 3 por 2, e eu cheguei numa matriz que é 2 por 2, que é o que eu estava falando aqui. Eu tenho uma matriz 2 por 3, e uma 3 por 2, ela vai ser 2 por 2. Você pega os dois números de fora, basicamente, vamos dizer assim. Você pega os dois números você pega o primeiro número de uma e o último número da outra. Aí esses dois números aqui são iguais, né? Então você vai pegar esse e esse, que vai ser o formato da sua próxima matriz. Essa daqui é uma 2 por 3, essa daqui é uma 3 por 2, então essa daqui vai ser uma 2 por 2. Aí eu falei que eu ia fazer a B por a B vezes A depois para mostrar um negócio. O que eu queria mostrar? O que eu quero mostrar é que B vezes A geralmente é diferente de A vezes B. A vezes B deu essa matriz aqui. Por que que B vezes A vai ser diferente? Porque B vezes A, ela não vai ser uma matriz 2 por 2 de novo. Aqui é uma matriz 2 por 2 porque aqui tinha duas linhas e duas colunas. Você chegou em duas linhas e duas colunas. Agora, quando você for fazer B vezes A, você tem três linhas e três colunas. Então, você acaba chegando numa matriz 3 por 3. Por exemplo, se eu pego essa linha e multiplico por essa coluna, eu vou dar esse número. Porque é 1 vezes 1, 0 vezes 1, dá 1. Esse daqui é o elemento 1, 1, porque você está pegando a primeira linha multiplicando pela primeira coluna. Aí, primeira linha vezes a segunda coluna é o elemento 1, 2. Primeira linha vezes a terceira coluna é o elemento 1, 3. Aí assim por diante. Aí agora eu vou para a segunda linha, multiplico do mesmo jeito, por exemplo, 1 vezes 1 dá 1. Aí eu somo com menos 1 vezes 1, que dá menos 1. Eu vou somar 1 com menos 1 e vai dar 0. Aí você parte para a próxima coluna. Faço essa linha com essa coluna, eu vou dar esse valor. Essa linha com essa coluna vai me dar esse valor. Aí depois que eu terminei essas colunas, eu parto para a linha de baixo. Linha de baixo vezes essa coluna vai dar esse valor para gente. Depois essa vai dar esse valor. E depois essa vai dar esse valor. Aí, essa multiplicação, a gente chegou numa matriz 3 por 3 e a outra era uma matriz 2 por 2. Então, claramente elas são diferentes. Porque para elas serem iguais, elas têm que ter o mesmo formato, que nem tinha sido definido na igualdade lá em cima. E geralmente isso acontece. Geralmente a multiplicação entre matrizes não é comutativa. A vezes B é diferente de B vezes A, normalmente. Às vezes pode acontecer de ser igual, mas às vezes é diferente. Aí, a gente tem propriedades para multiplicação de matrizes também. Quais são essas propriedades? A primeira propriedade é que se eu tenho A vezes B e depois eu multiplico por C, é a mesma coisa que eu fizer B vezes C e depois multiplicar por A. Aí tem que lembrar que
o número de... Bom, seguindo essa ordem aqui, o número de colunas de A tem que ser igual ao mesmo, tem que ser igual ao número de colunas ao número de linhas de B, e o número de colunas de B tem que ser igual ao número de linhas de C, porque a gente está multiplicando nessa ordem e não vale a inversão aqui. Agora, bom, essa é a primeira propriedade, é associativa. Se eu fizer essa multiplicação primeiro, é a mesma coisa que eu fizer essa primeiro e depois multiplicar por essa, assim por diante. Aí, a nossa segunda propriedade é a seguinte: eu tenho A mais B multiplicando por C, ou seja, eu tenho uma soma de matriz multiplicando por outra matriz. Vale aqui a distributiva. Só que acontece, se eu estou fazendo a soma e multiplicando pela terceira matriz, eu estou somando A e B e multiplicando por C pela direita aqui, na hora que eu fizer a distributiva, o C vai ficar pela direita também, vai ser AC mais BC. Aí, o que acontece? Isso daqui significa, tipo, essa daqui é distributiva com o C na direita. Aí com o C na esquerda, com a terceira matriz multiplicando na esquerda, o C vai ficar na esquerda, vai ser CA mais CB. E tem que lembrar que essa ordem é importante. CA, CB, AC e BC. Essa ordem é importante porque se você trocar a ordem, se eu fizer BA em vez de AB, por exemplo, você pode chegar num resultado completamente diferente e às vezes você pode nem poder fazer a multiplicação. Porque para você poder fazer a multiplicação, isso daqui tem que acontecer. Esse número tem que ser igual a esse. Tipo, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Senão, você pode nem poder fazer essa multiplicação. Ela pode nem ser possível. Então, você tem que tomar bastante cuidado com a ordem das matrizes. Agora, a quarta propriedade que a gente tem para o produto de matrizes é que se eu tenho uma matriz e multiplico ela por um número e depois multiplico por uma matriz, é a mesma coisa que eu pegar essa matriz e multiplicar pela outra matriz que eu multiplicar sendo multiplicada pelo número. Por exemplo, aqui eu tenho KA vezes B, a mesma coisa que eu fizer o A vezes A vezes B, que é a mesma coisa também que eu pegar o K, primeiro fazer a multiplicação de A vezes B, depois eu faço a multiplicação pelo número em si, pelo K. Então, agora a gente vai para um outro tipo de matriz que é uma matriz que é o que a gente chama de matriz transposta. O que que é a matriz transposta? A matriz transposta, ela é uma matriz, bom, vamos começar, né? Você tem uma matriz A e você vai chamar de transposta de A, uma matriz AT, isso aqui é um T, você vai ter a matriz AT, onde as linhas de A são iguais às colunas de T. O que significa? Isso significa que eu tenho aqui a matriz A. A linha dela é 1, 2, 0. Ela vai ser igual à coluna, bom, essa daqui é a primeira linha, ela vai ser igual à primeira coluna da minha AT. Vai ser 1, 2, 0. Essa daqui é 1, 2, 0, vira 1, 2, 0. 1 menos 1, 1 menos 1, quer dizer, 1 menos 1, 2, vira 1 menos 1, 2. Aí, aqui tem um outro exemplo, né? Eu tenho, essa daqui é uma matriz 2 por 2, que eu tenho a primeira linha é 0, 1 e a segunda linha é 3, 1. Aí, na nossa B transposta, bom, essa daqui é a matriz B, na nossa matriz B transposta, ela vai ser igual, a primeira coluna dela vai ser 0, 1, que é a primeira linha de B. A segunda coluna vai ser 3, 1, que é a segunda linha de B. Então, uma
a matriz transposta ela tem propriedades também. A transposta da própria matriz transposta é a matriz que você começou. Por exemplo, se eu pego essa matriz agora e faço a transposta dela, eu vou chegar nessa matriz aqui. Porque eu vou estar basicamente fazendo. Eu tô voltando no que eu tinha feito já. Bom, aí essa é a nossa primeira propriedade. A transposta da transposta é a própria matriz. A segunda propriedade é: se eu tenho uma soma de matrizes e eu faço a transposta disso, ela é igual à transposta da primeira matriz mais a transposta da segunda matriz. Se eu tenho A mais B transposta, é a mesma coisa que A transposto mais B transposto. É isso que está dizendo a nossa propriedade. Já a nossa terceira propriedade é envolvendo produto de número por matriz. Se eu tenho uma matriz K vezes A, eu posso fazer a multiplicação por K depois de fazer a transposta. Eu tenho K vezes A transposta, em vez de eu fazer K vezes A e depois fazer a transposta, eu posso fazer a transposta primeiro e depois multiplicar por K. Agora a gente vai para a quarta propriedade. A quarta propriedade é: se eu tenho uma multiplicação de matrizes AC, A vezes C, e isso eu faço a transposta, em vez de você ser A transposta vezes C transposta, você vai ser C transposta vezes A transposta. Você inverte as duas e faz a transposta antes de multiplicar. É basicamente isso. Bom, aí falando de matriz transposta, a gente pode definir outros dois tipos de matrizes: matriz simétrica e matriz antissimétrica. Só que matriz simétrica e antissimétrica, elas têm que ser matrizes quadradas, de ordem n. Ela vai ser uma matriz quadrada de ordem n, e ela vai ser simétrica quando a transposta da nossa matriz é igual à própria matriz. Ou seja, bom, aqui tem um exemplo, dois exemplos, na verdade, né? Essa matriz A, ela é a matriz 0, 5, 5, 3. Se você pega essa primeira linha e transforma na primeira coluna da outra, e depois pega a segunda linha e transforma na segunda coluna da outra, se você olhar para as duas, elas são iguais. Porque essa linha é igual a essa linha. Bom, no caso, cada elemento é igual entre si, né? Pela definição de igualdade que a gente tinha dado lá em cima. Ou seja, essa matriz, a transposta dela é igual a ela mesma, então ela é simétrica, que é o que a gente estava dizendo aqui em cima. A B aqui também funciona assim. Eu tenho essa linha, vai virar essa linha vai virar essa coluna, e essa linha vai virar essa coluna, para a gente fazer a nossa B transposta. Só que, de novo, se você olhar para isso daqui, é igual a isso daqui. Eu continuo tendo o 2 com 2, 1 com 1. Ou seja, eu fiz a transposta e cheguei na mesma matriz. Então, ela é simétrica também. E eu tinha falado de simétrica e antissimétrica. A antissimétrica é o seguinte: uma matriz A, ela vai ser, bom, ela tem que ser quadrada, do mesmo jeito que a simétrica tem que ser quadrada. Só que ela vai ser antissimétrica quando a transposta for menos a A. Ou seja, eu tenho aqui uma matriz A que seja 0, 1, menos 1, 0. Ela é antissimétrica porque quando eu fizer a transposta, eu vou pegar essa 0, 1 e vou colocar aqui, e menos 1, 0, eu vou colocar aqui. Agora, se você olhar para essa matriz, ela é a própria matriz A, só que cada elemento dentro dela está multiplicado por menos 1. Ou seja, ela é a menos A. Então, ela satisfaz a nossa definição de matriz antissimétrica. Então, a A é antissimétrica. E a B, ela é antissimétrica também. Eu vou ter essa matriz aqui,
essas três linhas, né? Elas vão ser referentes a essas três colunas. Só que a B transposta, ela é igual a menos B, porque esse elemento, bom, 0 é igual a menos 0, aí 1 é igual a menos 1, menos 2 é igual a menos vezes 2, menos 1 vezes 2, no caso, aí menos 1 vai ser igual a menos 1 vezes 1, e assim por diante. A B transposta é igual a menos B, então essa matriz B que a gente montou, ela é antissimétrica. Aí o que acontece com as matrizes antissimétricas? A diagonal principal dela sempre vai ser zeros. Por exemplo, todos os elementos que estão na nossa matriz, na nossa diagonal principal, eles são iguais a zero. Isso acontece na nossa matriz antissimétrica porque se esse número tem que ser igual a menos esse, o único número que satisfaz isso é o zero. Tipo, zero é igual a menos zero. O único número que satisfaz isso. E isso vale para todos os números da diagonal principal, então todos eles têm que ser zero. Bom, agora a gente vai partir para matrizes invertíveis ou inversíveis, dependendo de, não sei, bom. Uma matriz ela vai ser invertível, ela vai ser inversível quando existe, bom, primeiro ela tem que ser matriz quadrada. Eu vou ter uma matriz A que é quadrada de ordem n. A gente vai dizer que ela é invertível se existe uma matriz B da mesma ordem, de ordem n também, de modo que A vezes B é igual a B vezes A, que essas duas multiplicações elas são iguais à matriz de identidade dessa ordem, matriz de identidade de ordem n. E com isso a gente vai chamar B de matriz inversa de A. A B vai ser a inversa de A e a gente denota o B por A menos 1. E o que a gente pode... Bom, tem um teorema que fala que B é único. Um teorema é um resultado que fala pra gente que se existe essa matriz inversa, ela é única, só existe uma. Aí a gente chama ela de A elevado a menos 1 aqui. É a nossa matriz inversa. Bom, aí aqui tem dois exemplos. Bom, eu vou dar dois exemplos de matriz invertíveis, mas eu vou começar com uma 2 por 2, uma matriz A de ordem 2. Aqui a gente tem essa matriz A e eu estou dizendo que ela é invertível. Não só estou dizendo que ela é invertível, eu estou falando que o A menos 1, a matriz inversa dela, é essa daqui. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu fizer A vezes A menos 1, que é essa multiplicação aqui, vou fazer essa linha por essa coluna, é 7 menos 6, 7 menos 6, que dá 1. Se eu fizer essa linha por essa coluna, eu vou ter menos 3 mais 3, que dá 0. Aí aqui eu faço essa linha por essa coluna, vai dar 14 menos 14, dá 0. E, bom, apaguei, não sei porquê. Aí essa linha vezes essa coluna vai ser menos 6 mais 7, que dá 1. Eu fiz essa multiplicação e eu cheguei nessa matriz. Essa matriz, ela é a matriz de identidade de ordem 2, que a gente tinha feito lá em cima. Ela é a I2, ou seja, eu fiz A vezes A menos 1 e deu identidade. Beleza. Agora, se eu fizer A menos 1 vezes A, bom, pelas contas aqui a gente já vê que chega na própria identidade de novo, mas eu vou fazer os passos aqui. Eu tenho essa linha, eu vou multiplicar por essa coluna, vou ter 7 menos 6, vai dar 1. Aí, bom, essa linha por essa coluna aqui também, eu vou ter 21 menos 21, dá 0. Aí eu vou para a linha de baixo, menos 2 vezes 1, menos 2, 1 vezes 2 é 2. Bom, essa linha por essa coluna, né? Vou chegar aqui, e menos 2 mais 2 é igual a 0. E essa linha por essa coluna, eu vou ter menos 6 mais 7, que está aqui,
e vai me dar 1. Ou seja, eu fiz A vezes A menos 1 e A menos 1 vezes A, as duas fizeram eu chegar na identidade. Ou seja, pela definição que a gente deu aqui, a gente tem que A vezes A menos 1, no caso aqui está B, mas A vezes A menos 1 é igual a A menos 1 vezes A, igual a identidade de ordem 2. Então, essa matriz ela é invertível. Ela tem uma matriz que, multiplicada por ela dos dois jeitos, tanto A vezes A menos 1 quanto A menos 1 vezes A, dá a matriz de identidade. Aí, no curso de Java, você aprende como achar a matriz inversa de uma matriz invertível. Você aprende a, primeiro, saber se ela é invertível e encontrar qual que é a matriz inversa dela. Bom, agora aqui eu tenho um exemplo de uma matriz 3 por 3 que é inversível. Bom, eu estou falando que ela é inversível e que essa daqui é a inversa dela. Agora a gente vai testar isso para ver se está certo. Por exemplo, aqui eu estou fazendo B vezes B menos 1. Estou fazendo B vezes a inversa dela. Vou multiplicar essa linha por essa coluna. Eu vou ter 3 menos 2, que isso daqui vai me dar 1. Depois, bom, depois eu vou fazer essa linha por essa coluna. Eu vou ter menos 6 mais 6, que vai dar 0. Depois eu faço por essa coluna. Eu vou ter 3 menos 2 menos 1, que vai me dar 0 também. E aí eu parto para a próxima linha. Eu vou fazer esse, bom, essa linha por essa coluna. Eu vou fazer esse com esse, esse com esse, esse com esse. Faço essa multiplicação, essa soma. Eu vou ter 1 menos 1 e 0. Aí, bom, que vai dar 0 para a gente. E eu faço com a próxima coluna. Eu vou ter menos 2 mais 3, que vai dar 1. Que vai dar, o nosso elemento vai ser 1. Eu faço pela próxima coluna, vou ter 1 menos 1 e 0, que vai dar 0 pra gente. E agora eu parto para a próxima linha, multiplico pela coluna, aí eu vou ter, bom, o primeiro vai ser 0, 0, 0, daqui eu vou ter 0. Agora pela segunda coluna, que é 0, 0 com 0, 0 mais 0 mais 0, vai dar 0 pra gente também. Aí multiplicando pela última coluna, eu vou ter 0 vezes 1, 0 vezes menos 1, aqui 0 mais 0, e o outro é menos 1 vezes menos 1, que dá 1. Então eu vou ter esse último valor que dá 1 pra gente. Aí eu fiz B vezes B a menos 1. Eu cheguei nisso daqui, que lá em cima tem também a nossa identidade de ordem 3. Agora vamos ver se B a menos 1 vezes B também nos dá a identidade de ordem 3. Aqui, a gente vai começar fazendo essa linha para essa coluna, né? Aqui eu vou ter 3 menos 2, que vai dar 1 pra gente. Depois eu faço pela próxima coluna, eu vou ter 2 com menos 2, vai dar 0. Faço pela próxima coluna, 1 mais 0 menos 1, vai dar 0 também. Aí a gente vai para a próxima coluna, faz a multiplicação por essa, eu vou ter menos 3 com 0 também, vai dar 0 pra gente. Faço pela próxima coluna, menos 2 mais 3, aqui ó, menos 1 vezes 2, menos 2, mais 3 mais 0, vai dar 1 pra gente, porque é menos 2 mais 3, vai dar 1 pra gente. Aí, bom, agora a gente vai para a próxima coluna, porque a gente vai ter menos 1 mais 0 mais 1. Isso daqui vai dar 0 pra gente, essa soma aqui vai dar 0 pra gente. A gente vai para a próxima coluna, quer dizer, para a próxima linha, aí a gente multiplica pela primeira coluna, a gente vai ter 0, 0, 0, que é o que a gente tem aqui. Depois a gente multiplica pela segunda coluna,
E a gente vai ter também 0, 0, 0. Vai dar 0 pra gente. Essas duas deram 0 e o 0. Agora, multiplicando pela última coluna, a gente vai ter 0, 0. Aí, menos 1 vezes menos 1 dá 1 pra gente. Então, aqui a gente vai ter 1. Ou seja, a gente fez b a menos 1, que é a inversa, vezes a b. E também deu essa mesma matriz aqui de cima. Também deu a identidade de ordem 3. Ou seja, a gente fez b vezes b menos 1, deu identidade de ordem 3, e b menos 1 vezes b deu identidade de ordem 3 também. Ou seja, b realmente é inversível e a inversa dela é essa matriz aqui. Bom, esse foi o último tópico do material. Foram esses dois exemplos de matrizes invertíveis. Vou voltar um pouco na parte de produtos de matrizes para lembrar, quando você estiver fazendo produtos de matrizes, isso daqui é só para lembrar bem, o número de linhas da primeira matriz tem que ser igual ao número de, quer dizer, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz, para que você possa fazer a multiplicação. Porque, por exemplo, se aqui eu tivesse uma terceira linha, eu tivesse, sei lá, 1, 0, 1, bom, não, pera, não, se eu tivesse uma quarta coluna, eu me confundi. Se você tivesse outra coluna aqui, na hora que eu fosse fazer essa multiplicação, eu teria que pegar quatro números e multiplicar por 3. Então, estaria faltando um espaço aqui e não teria como fazer essa multiplicação. Você precisa ter essa, essa configuração aqui para você poder multiplicar as duas matrizes. O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Bom, espero ter conseguido deixar isso daqui bem esclarecido. A gente vai fornecer umas apostilas do, umas apostilas do material em que esse material foi inspirado. Às vezes, acho que talvez esse PDF seja disponibilizado também. Bom, a próxima aula é de determinante. E, bom, acho que é isso. Obrigado.